Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje, pessoal, hoje é um daqueles dias interessantes que eu já falei algumas vezes aqui, que são aqueles momentos em que eu consigo falar com pessoas que eu já conheço há um bom tempo, que eu tenho uma história junto, sabe? Que tem uma amizade e tal, né? E esse seria o caso do episódio de hoje, sabe? A gente vai aproveitar que o nosso convidado está lançando o primeiro livro e trocar uma ideia com ele, visto que ele foi meu vizinho praticamente durante a minha infância toda, então tem bastante ideia legal para trocar, né? Então hoje eu falo com o William Lima. Dá um oi pro pessoal, William. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o William. Conciso como sempre. Aí, como eu falei, a gente vai trocar uma ideia e falar um pouquinho desse lançamento do primeiro livro dele e tal. E bora, que eu acho que vai ser uma conversa maneira. William, aqui no Quem Você Pensa Que É, a gente criou o hábito de fazer umas perguntinhas para dar um start na conversa, né? Dar um empurrão para a conversa começar. E aproveita para apresentar um pouco melhor a pessoa que está aqui conversando comigo, né? Vamos nessa. Ah, certo. A primeira delas, eu quero saber se você tem um guilty pleasure, que seria aquela coisa que você curte, mas que, assim, aos olhos de um pessoal é ruinzinho, sabe? Aquela coisa que você curte meio que escondido, tipo, eu gosto, mas é melhor não sair falando por aí. Sim, na verdade tem várias coisas, né, que eu gosto, que mais antigamente, né, hoje já não tem mais tanto isso, mas alguns gostos musicais, filmes, e uma das coisas que curto até hoje, que as pessoas meio que torcem o nariz, é o quadrinho, né? Coleciono, gosto muito de ler quadrinhos, revistas em quadrinhos, e esse acho que é o que mais vem à mente, né? Tem filmes, né? Tipo Nos Cerros da Brilhantina, são filmes que muita gente torce o nariz, mas é que eu acho muito legal. Até hoje eu curto, eu tenho a trilha sonora ali, Nos Cerros da Brilhantina. Aí é clássico, pô. Quem é que fala que isso é ruim? É clássico. Aí às vezes eu coloco pra ouvir aqui e fico dançando no meio da sala, querendo dar uma de volta. Minha filha de
É bem legal. Os quadrinhos, ele passou, eu não sei se ainda tá, né? Mas ele passou meio que por um hype, né? Começou a ficar legal, né? Talvez no embalo daquele projeto de filmes da Marvel, né? Que foi levando para um cinema coisas que antes só nos quadrinhos, olha lá, né? O pessoal sabia que existia, gostava, mas ficava com aquela, né? Não, essa coisa de criança e tal. E muitos dos roteiros que eu nos filmes da Marvel são inspirados em histórias que foram criadas para os quadrinhos, né? Uhum. Em algumas situações eles até meio que estragaram a história do quadrinho, né? Um exemplo disso é a história da Fênix, né? Dos X-Men, né? Tem a saga da Fênix, que é uma das sagas dos quadrinhos mais interessantes, criada lá pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne. Essa saga foi meio que a porta de entrada para mim, por exemplo, para começar a curtir X-Men, curtir Wolverine. Então ter essa coleção que eu tenho hoje muito é inspirada nessa época, né? Lá no Brasil, aqui em meados dos anos 80. Então é uma saga incrível, tem uma história interessantíssima. Os personagens foram evoluindo ao longo da saga e tal. E aí pegaram essa história e transformaram num filme de 2 horas que não remete. Nossa, é verdade. Que não conseguiu trazer. Diferente, por exemplo, do que eles fizeram com aí já é a Marvel mesmo, com a mão dela. Conseguiu fazer com a saga da Guerra Infinita, né? Ela foi construindo ao longo dos filmes, culminou no Ultimato, que foi aquela coisa extraordinária que foi aquele filme, né? Eu acho que a grande diferença entre os dois, além de ser a própria Marvel fazendo, que, né, já dá um outro toque, mas eu acho que a diferença está exatamente nessa ideia de construção, né? De fazer filme por filme, devagarzinho, jornada do herói, evoluindo cada um, né? Transformando, né? E o X-Men, o que conta a história da Fênix, se eu não me engano, aquele X-Men 3, né? Eu acho que eu não tenho certeza. Era muito essa ideia de resumir uma saga inteira em um filme. Então sai aquele negócio nas coxas, né? Isso é ruim, né? E eu acho que qual que era o estúdio? Qual o estúdio que era do X-Men mesmo? Era Sony. Era Sony, né? Então, cara, eu acho que ele pecou bastante com X-Men, mano. Aquele primeiro filme do Wolverine lá, nossa senhora, cara. Que filme é aquele? Aquele Origins, tá ligado? Aquilo ali. Acho que pecou bastante. E olha, aquela questão, e o Arma X, né? Que também é uma história incrível, mas o Arma X é uma história fechada. E aí eles fizeram aquela bagunça, misturaram o galho com bugalho, assim. Enfim, às vezes eles querem construir uma história para o tal do fanservice, né, que eles chamam, né, que faz para o público, os fãs gostarem, e aí perde um pouco do caminho das coisas. O mais recente agora foi o Wolverine com Deadpool, que eu não sou muito fã do Deadpool, eu acho que não é uma coisa grotesca. É mesmo? O Deadpool eu acho divertido, né? Até eu acho que um pouco quem trouxe a diversão, né? Que na verdade eu não tenho uma história com o Deadpool, então, porque ele já vem, quando ele entra no mercado editorial da quadrinhos,
Quando ele entra já é uma época em que eu estou meio que saindo daquela compulsão de comprar quadrinho na banca. Meado dos anos 90, aí já outra geração de heróis mais que é diferente, que é violenta, enfim. E uma coisa que sempre me atraiu muito nas revistas em quadrinhos, também, óbvio, não só a história, mas também a estética, né? E a estética dos quadrinhos dos anos 90 para cá, ficaram, principalmente nos 90, não era uma estética que me agradava muito. É aquela coisa das ombreiras, o pessoal tudo mal desenhado, e o Deadpool é dessa fase, né? Inclusive o criador dele tem muita história aí, né, sobre ele, né? O Rob Liefeld. Eu prefiro não. Sim. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto, mas enfim. E eu acho que é isso que eu peguei um pouco de ranço do Deadpool, né? Mas o Ryan Reynolds é um comediante, né? Ele conseguiu. Ele se encaixa no personagem. Total. Nossa, total. Parece que foi feito pra ele. E aí, essa coisa do Deadpool e Wolverine é um fanservice. Ficou divertido. Ficou divertido. Tem que admitir. Ficou divertido. Tá certo. Vamos pra segunda pergunta? Vamos lá. A segunda pergunta, ela seria o contrário da primeira. Eu quero saber uma coisa que é um hype absurdo. Não hype do tipo estourou agora. É uma coisa assim, porque serve também uma coisa assim que você vê que tem muita gente que gosta, mas você não consegue entender qual que é o apelo, sabe? Por que todo mundo gosta disso, sabe? Sim. É uma coisa que a gente até tinha conversado um tempo atrás, que é uma coisa que eu não consigo entender, esse gosto que as pessoas têm de falar de debater política de forma tão agressiva, né? Essa polarização, isso eu acho que é prejudicial, né, para uma democracia, né? Porque vai além daquela coisa de você ter sua opinião. Você tem a sua opinião, beleza, mas tem que respeitar a opinião do outro. E aí fica essa coisa de o meu é melhor e tal, e aí fica aquela coisa de político de estimação, né? E eu fico até com vergonha alheia de ver algumas coisas. Às vezes eu vejo assim, principalmente eu vejo no Facebook, né? Que é um lugar de bate-boca, é o Facebook. O pessoal posta uma coisa, por exemplo, agora a questão do filme Ainda Estou Aqui, né, com a Fernanda Torres, né, posta tudo. Então a pessoa posta alguma coisa relacionada a um determinado assunto, aí daqui a pouco você vai lá nos comentários. As coisas mais legais da internet são os comentários, né? Tem gente que é viciada e lê comentário. E aí o cara entra lá e começa a falar porque não sei o que da ditadura, porque não sei o que elite, aí não sei, sabe? Desvirtua totalmente o assunto, e aí começa um bate-boca, político ladrão, enfim. E na verdade, quando os dois lados têm coisas boas e os dois lados têm coisas ruins. Uma coisa que eu prego é que eu acho que tem que ter pegar as coisas boas dos dois lados e juntar e fazer, isso aqui, vamos dar as mãos. Vamos todo mundo dar as mãos e vamos resolver um problema que é comum a todos. Não fica essa coisa, não, o meu tem que resolver o meu. É assim, reunião de pelo amor de Deus. Total. Pelo amor de Deus. Isso aí,
pulo fora. É porque não leva a nada, fica aquele... Cada um só quer cuidar do seu e... Enfim, é mais ou menos isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é mais ou menos isso que eu penso, né? De não gostar ou ter vergonha ou até evitar mesmo esses tipos de debates que não têm fundamento, um fundamento que vai agregar para todo mundo. É uma coisa que é pensada só para si, né? Faz todo sentido. É um momento diferente esse que a gente vive, que tem esse lance da polarização, né? E tem esse negócio do brasileiro ter uma natureza apaixonada demais, né? O meu é melhor, né? Sim. Então, eu acho que isso tudo influencia. Eu acho que enquanto é uma conversa entre adultos, é interessante. Eu acompanho algumas coisas de política, assim, sabe? Eu tenho um podcast que eu gosto bastante de ouvir, que é sobre política e tal. Mas eu não tenho essa... Igual você, eu não tenho essa paciência de debater quando eu vejo que não vai pra lugar nenhum. Quando eu vejo que não tem um interesse, porque assim... eu tava falando isso no meu psicólogo hoje. Que com o tempo eu levo bastante a sério aquela parada do Sócrates lá, né? Do só sei que nada sei, né? Sim. Levo bastante a sério esse rolê. Então, assim, a partir do momento que você me apresentar uma ideia em uma discussão que ela é melhor que a minha, que ela tá mais acertada que a minha, mais coerente que a minha, eu não tenho problema nenhum em abraçar a tua ideia. Falar, não, pode crer, isso aí que você falou, sabe? Sim. Abraço a partir daí essa tua, se ela for melhor que a minha, né? Só que aí, isso significa que eu tô em uma conversa em que os dois lados querem ouvir, sabe? Você quer ouvir a minha ideia sobre o tema, eu quero ouvir a sua, e a gente vai falar, não, tá? A sua é isso, a minha é aquilo e tal. Se você me convencer que a tua é melhor, eu abraço a sua sem problema nenhum, sabe? Sim. Né? Mas precisa ter esse lugar de conversa, né? E pra mim o maior problema disso que você falou é exatamente não existir esse lugar. Ninguém tá afim de conversar no intuito de aprender nada, sabe? Tô afim de conversar com você pra mostrar no final que você tá errado. Só isso. É verdade. Né? E aí gera todo esse rolê de time aí, toda essa paixonite, né? Parece clubismo, né? Com político, que isso aí também pra mim é verdade. É que assim, eu enxergo a política hoje como uma coisa tão corrompida. É muito difícil. Eu vejo as pessoas defendendo políticos. Cara, é igual. Eu até comentei com você, velho. É que nem jogador de futebol, né? Os caras estão lá disputando uma partida e os torcedores estão se matando na arquibancada. Daqui a pouco acaba o jogo, os jogadores vão comemorar tomando os seus drinks nas baladas ali, todo mundo abraçado, rindo, e o cara lá no hospital todo arrebentado, torcedor. Quer dizer, é uma inversão de valores. Ninguém tá muito preocupado com o coletivo, né? Esse é a grande verdade. Infelizmente, pessoas já entram na política buscando alcançar um poder e buscar privilégios que a maioria das pessoas não tem, né? E usam essas pessoas como massa de manobra, né? Uma fala antiga, mas que persiste até hoje, né? Sei lá, levar ele para onde ele quer. Uma conversinha de piada, eu te dou uma coisinha aqui pra você votar em mim. Uhum. A compra de voto que existe hoje, que é velada, felizmente. Sim. É complicado. Política em si é um negócio complicado, porque é muita coisa em jogo, muita coisa a ser negociada, muito interesse. Quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, sabe?
tem centro que é mais privilegiado do que outros cantos que são esquecidos, então tem uma briga na política por esse lance da representatividade, né, da pessoa, tipo, não, eu apoio o teu projeto se você lembrar de mim, porque eu tô aqui sem nada aqui e tal, né? Então é um negócio complexo, não é uma coisa simples, né? Pra mim faz todo sentido você não querer discutir, porque dependendo de com quem você tá falando e tal, cara, é gastar saliva, é desperdiçar tempo, isso é pior, né? Uma explicação muito resumida e eu acho que ficou um tanto quanto vago, então eu queria explicar um pouquinho melhor sobre o nosso convidado de hoje. Eu morei praticamente a minha infância inteira e uma parte da minha vida adulta na mesma vizinhança que o William. Ele era tipo meu vizinho do outro lado da rua, sabe? E a gente já até entrou um pouco nesse tema. Os quadrinhos têm uma grande responsabilidade aí do William no fato de eu ser esse cara hoje que gosta de quadrinhos, Marvel, esses rolês de super-herói e tal. Porque justamente nessa fase da infância que estava ali começando a pegar o hábito de ler e tal, e nem sempre era fácil arrumar coisas para ler, né? Eu lembro que eu pegava sempre que possível gibis com o William e saía com aquele montinho de revistas sempre que eu conseguia, né? E passava um bom tempo lendo. E você comentou aqui ainda há pouco sobre a saga da Fênix Negra, que foi um momento importante para você, assim, que é memorável, né? Um lance da nostalgia. E eu lembro que uma das coisas mais legais que eu peguei emprestado com você e que eu li a primeira vez naquela época foi aquela Arma X, a história do Wolverine, né? E pegava uma série de outras coisas também. Eu lembro que na sua maior parte o que eu pegava era X-Men, mas se eu não me engano, quando eu li sobre aquelas primeiras guerras secretas lá que tem o Beyonder e tal, também foi um gibi que eu tinha pego com você. Então tem tua responsabilidade aí nesse fato de eu ser um nerd hoje. Na verdade você já era já nerd. Sabia, eu já tava dentro, né? Tá dentro. Hoje o nerd é uma coisa, é referência, né? Eu lembro muito de tem um palestrante bem conhecido, veterano aí, chamado Daniel Godry. Ele tem uma palestra na internet que eu acho fantástica. Na verdade é uma compilação de várias palestras que ele deu. E aí tem um dado momento, ele coloca a imagem do Bill Gates no telão, assim, no palco. Aí ele fala, olha pra esse cara. Sabe como é que eu chamo um cara desse? Esse cara, ele tem cara de jacu. Né? Aí todo mundo cai na gargalhada. Pois é, esse cara era nerd. Olha pra cara dele, como ele é feio. Então lá no futuro o mundo vai ser dos pulsos, né? Tipo...
O touro patrão vai ser um jacu, então, tipo, é bem... A comparação que ele faz é bem engraçada, né? Porque o nerd hoje todo mundo quer ser nerd, né? Antes era o cara feinho, hoje já não. Embora tenha um filme lá que a Aventura dos Nerds é horrível, né? Na verdade, eu gosto muito do Gibi. O Gibi é uma referência para muita coisa. Para mim, coleciono uma coleção interessante de quadrinhos, legal, de action figures, né? O famoso bonequinho. Tem bastante bonequinho aqui. E isso desde a infância. E aí eu comecei a utilizar. Eu ia perguntar isso agora, mas antes disso eu queria saber, né, eu falei aqui mais ou menos como começa pra mim ali, pegando gibi, seu tal, né? E eu queria saber como começa o teu interesse nos quadrinhos, assim, né? Realmente, foi lá comecinha, minha mãe, meu pai faleceu e ela começou a receber a pensão de morte do meu pai. Ela era uma saga, né, para fazer ela poder receber. A gente morava lá perto, né, no Embu das Artes, e para ela receber ela tinha que ir de ônibus até o Taboão da Serra. Lá era no início dos anos 80, meados dos 80, 83, 84, era um centro bancário, né? Várias agências de vários bancos, e eu ia acompanhando ela, eu era pequeno, acompanhava ela. Aí o que acontecia? Lá na época era o Bradesco, a gente não tinha a organização que é hoje. O banco abria a determinado horário e ficava aquela multidão na frente do banco, de senhoras, de idosos e tal, e eu ia pra quê? Pra furar fila. Como que eu furava a fila, né? Eu ficava aquela multidão. Quando o atendente do banco ia lá e abria, eu me infiltrava no meio daquele monte de senhorzinho e saía num pau correndo para chegar na frente do caixa. Geralmente eu era o segundo, no máximo terceiro, porque ainda dava uma lambuja pro pessoal, né? E aí eu ficava com minha mãe. Ela chegava, recebia, a gente era um dos primeiros a ir embora. E na hora de ir embora, minha mãe com dinheiro, todo mês ela ia, era isso. Eu parava, o ponto de ônibus em frente tinha uma banca de jornal. Aí era complicado, era a turma da Mônica, era a turma da Disney, né? Mickey, Pato Donald, e tinha também as revistas mais sérias, vamos dizer assim, que era Marvel, DC, que era o que tinha, né, naquela época. Eu comecei a gostar muito lia de tudo, mas eu comecei a me interessar bastante pelos heróis, né? Passava na televisão, a Turma da Mônica não passava na televisão, né? Começou essa coisa de ter a Turma da Mônica agora no streaming. E também tinha um amigo meu que ele assinava naquela época a Editora Abril, que era uma grande produtora de quadrinhos na época. A Editora Abril, ela fazia pacotes de assinatura. Então você assinava, às vezes você queria comprar, por exemplo, um Homem-Aranha, você fazia assinatura e recebia diversas outras revistas, né? Vinha Conan, naquela época tinha Heróis da TV, tinha Super Aventuras Marvel, eram revistas que as Super Aventuras Marvel e Heróis da TV, ela trazia coletâneas de heróis, né, de histórias avulsas, assim. E era muito legal. Quando ele pegava, eu era um dos primeiros. Já ia, batia lá e já pegava.
E eu ajudei a ele a consolidar a coleção dele e aproveitava para comprar para mim também, porque depois de algum tempo já não ainda comprava na banca, óbvio, mas eu queria completar a coleção. E aí como é que eu fazia? Eu ia lá no centro de São Paulo, na Praça Ramos, todo lugar que tinha umas bancas muito grandes que era de revistas antigas. Quer dizer, naquela época, no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, eu já era adolescente, trabalhava de office boy, e aí eu tinha a oportunidade de encontrar essas bancas, que naquela época as revistas já eram antigas. Tinha muita coisa da Ebal, que a Ebal é um dos pioneiros aí que ajudou a trazer os quadrinhos para o Brasil, do Adolfo Eisen, e lá tinha muita publicação legal. Mas eu não curti, eu sempre fui mais focado em Editora Abril, né? Que era o que mais contemporâneo para mim. Então eu comecei a colecionar, ir lá, buscava as revistas antigas para mim e para o meu amigo, que ele, por exemplo, eu consegui encontrar revistas tipo a Espada Selvagem de Conan, número 1, difícil de achar pra caramba. Hoje ainda né? Que nem... Cara, esse negócio de revistas antigas é um barato. Naquela época eu comprava, pagava, ia com R$10, comprava, vinha com um monte. Hoje mas a qualidade das né? revistas também era bem vagabundinha, né? Papel jornal, né? Hoje já não né? Hoje os caras colocam tudo em capa dura. Você encontra quadrinhos aí por cara, eu ganhei lá onde eu trabalho você falou do Conan, eu lembrei, porque é um calhamaço desse tamanho, sim, sabe, ele deve ter, cara, olhando aqui pra ele, mano, fácil tem umas 600 páginas esse negócio aí, sabe, sim, um grandão, você já viu do Conan? Isso aqui, ó, capa dura e tal. Eu ganhei lá no serviço isso daí. Aí não dá nem pra ler, cara. É imenso, sabe? Nem pra carregar, assim, pra ler dá, tá ligado? Você tem que parar e colocar numa mesa pra conseguir ler, sabe? Você falou do Conan e eu lembrei. Que eles, na verdade, eles mudaram a configuração, né? Porque antes eles faziam revistas em larga escala, que era uma coisa meio que de massa. Então eles faziam bastante com material mais barato para poder isolar aquele monte de coisa. Você nem guardava, não tinha muito esse lance de coleção, né? Eram menos pessoas que faziam. Não era. Sim, e eu mesmo era um que picotava tudo, cortava, desenhava em cima. E hoje é uma heresia, né, fazer isso. Aí algumas revistas eu tive que recomprar, né? Além de tudo tem o valor sentimental, né? Você vê a história do que quando você pegou a primeira vez a revista, minha mãe tirou lá do leite das crianças pra comprar a revista pra ver, e aí deixar jogado, e aí agora a gente tem mas aí agora até quando você acha, é difícil você achar a revista antiga mesmo em si, né? Você acha um monte de releituras, né? Já vem bonitinha, capa dura, toda pra colecionador mesmo, né? Hoje se compra mais pra guardar, pra ter na estante, né? Uma referência, além de ser, querendo ou não, é uma coisa bonita, né? Eu pelo menos eu acho, é uma coisa bonita. Sim. Eu assistia muito filme em que apareciam lá, não só filme, novelas, aquela pessoa intelectual que tinha uma biblioteca em casa, aquela coisa bonita, cheia de livros, né? Então eu cresci com essa mentalidade que isso era bonito. E ainda né? E aí hoje o que eles fazem? O que antes eles publicavam
É mais ou menos o que acontece com os filmes da Marvel, ou acontecia com os filmes da Marvel, que ele começa uma história aqui, aí ele pega um pedacinho daquela história, conta naquele outro filme ali, e vai costurando até chegar no ápice, que é esse final, né? Os quadrinhos seguia a mesma lógica. Ele iniciava uma história no Homem-Aranha, aí contava outra no Capitão América, continuação, aí depois ia pro Vingadores, ia costurando aquilo para quê? Para fazer que as revistas vendessem. Para que aquela pessoa que está acompanhando a saga conseguisse acompanhar comprando várias revistas ao mesmo tempo. E hoje o que eles fizeram? Eles criaram esse modelo que eles chamam de... Eu nunca consigo pronunciar, que é o Omnibus, que é o que? É uma bíblia, né? Um livrão que ele pega toda a saga, a história do personagem, compila e faz uma única edição. É o tipo de livro que o cara vai comprar e pôr na estante e nunca vai ler. exatamente o que aconteceu com o do Conan que me deram. Não consigo ler aquilo ali, cara. É imenso. Tem um rapaz aí que até foi cancelado aí, que ele fez umas coisas erradas aí, o Neil Gaiman. Sim, tá falado, hein? E eu sempre tive muita vontade de comprar lá uma trilogia, são 3 volumes enormes do Sandman. Cada exemplar é na casa dos R$300, só que agora já tá baixando. E aí é aquele sentimento de culpa, né? Será que eu compro agora? Ai, caralho. Eu cancelo também, eu não sei, né? Porque até então era uma coisa legal. Mas aí é uma coisa também que eu talvez seja uma coisa para outro momento, é pensar no separar o artista da pessoa, né? Que eu falei errado, né? A arte do artista. Então, enfim, depois esse aí acho que é assunto para outro debate, polêmico, para outro momento. É um assunto polêmico. É polêmico, porque você tem coisas que você admira do artista, a obra que ele realizou, mas o cara é um ser humano que faz cagada, né? E aí... Mas era disso que eu tava falando. Então você tem hoje um compilado de coisas que você compra para ter na prateleira, para ter na estante, e falar, legal, eu sou um colecionador, mas muitos nem chegam a ler aquilo, né? Bem isso. É mais um enfeite. E hoje tem bastante artistas, roteiristas, quadrinistas muito bons que tem mesmo. Tem muita coisa boa no Brasil hoje, apesar de o que vem do americano, né? Porque o que acontece, em algum momento o personagem meio que fica saturado. E de tempos em tempos você tem que reinventar ele para pegar novas gerações. E é aquela geração que acompanha começa a ficar torcer o nariz porque mudou o personagem. O personagem não é mais aquele. Por quê? Porque eles tiveram que adaptar o personagem a uma nova realidade, uma nova geração. E aí fica aquelas viúvas do personagem, e acontece muito, né? Então esse é um dos problemas dos personagens quadrinhos, né? Heróis que se perpetuam, tipo, o Superman tá aí há 80 anos. Tá. Eu acho que tá caminhando pros 80, né? Eu postei um dia desses aí, eu acho que é 87. 87, né? Foi em 38. Então, assim, como é que o cara foi criado lá na década de 30, que era outra coisa,
o cara pode comparar com uma coisa que já, né, nós estamos em 2025, já virou até o milênio, entendeu? E as pessoas ainda estão querendo que ele seja o cara, mas tem dessas coisas. Mas por outro lado também tem, assim, no meu livro, já que você pediu para falar sobre referência, acho que uma das coisas que eu diferencio no meu livro é justamente isso. O personagem, ele é aberto, então ele é atual, tá? Os personagens são atuais e tem algumas questões que são universais, imutáveis, mas ele está aberto a se adaptar a qualquer circunstâncias, entendeu? Se daqui pode acontecer de daqui 100 anos pegar essa história que eu escrevi agora e adaptar para aquele momento, eu acho que ela vai ter essa capacidade, porque esse foi um dos intuitos que quando eu escrevi os personagens e a forma como eu escrevi a história, que eu acho que ela é bem dinâmica, né? Eu acho que esses são os atributos que eu destacaria do livro. E tem questões religiosas também, né? Que por isso que eu digo que são universais. Eu acho que, independente de qualquer culto, todo mundo tem uma busca, alguma coisa lá de cima, ou que não seja muito além da religião, né? Mas a fé em si. Entendi. Vamos falar um pouco mais do livro, então. Você tem uma sinopsezinha pra gente da história, personagem, assim, pra gente ter uma noção do que é essa primeira história que você escreveu? Então, a sinopse do livro, ela basicamente é um rapaz, um adolescente de 17 anos, que ficou órfão, perdeu os pais num acidente de trânsito. Nesse acidente ele ficou com uma dificuldade de locomoção e ele faz um tratamento, tudo. E ele é criado pela avó numa fazenda no interior de São Paulo. E o irmão dele, né, não lidou bem com a situação, com essa perda e entrou no mundo das drogas. Começou a se drogar e foi parar lá em São Paulo, na Cracolândia. E a história começa... Esse é o início. Um belo dia, esse que é o Lucas, né? Ele tá lá na fazenda e vê um cometa cair na fazenda onde ele reside. E aí, esse cometa, ele na verdade é um ser de outra dimensão que transfere poderes para ele. Então aí ele começa a desenvolver um poder e ele vai em busca desse irmão, que era uma coisa que ele tem, né? O menino cresceu praticamente sozinho na fazenda. A única pessoa que ele tinha como amigo era uma funcionária, a filha de uma funcionária da fazenda. E aí eles vão em busca desse irmão. Só que aí no caminho ele encontra algumas pessoas que vão querer atrapalhar essa busca, né? Tem todo um segredo aí, uma conspiração, dos motivos que levaram ao irmão dele esse. E aí eu faço dentro da história uma conexão dentro desse que é o mundo dito real, né? E aquele mundo de fantasia que tá lá na outra dimensão. Eu digo mundo real porque de repente a gente tá vivendo numa Matrix, né? E aí eu aproveito para falar de coisas da cultura pop, faço algumas críticas do meu ponto de vista de sociedade, né? E eu acho que a história vai ser bastante... Muitas pessoas vão gostar. Quem gosta de RPG vai se identificar, né? Eu acho que traz um assunto importante, que é essa questão das drogas, né? Traz uma reflexão importante sobre isso e a forma como a gente lida com isso. Show. Né? A gente acaba lidando de maneira meio no oba-oba, né?
Ah, legal, tal, até que o cara vai parar lá na Cracolândia, entendeu? E lá é pesado. Não é pra qualquer um aquilo ali, não. Nem pra quem tá lá, nem pra quem não está lá. Que tem que conviver com esses problemas. Pesado mesmo. Complicado. Deixa eu te perguntar, você já tinha alguma experiência escrevendo alguma coisa antes, assim, por conta, por vontade, ou essa é sua primeira experiência escrevendo essa? E eu queria saber da onde vem essa vontade de escrever, assim, de agora, por exemplo. Ou se já tinha antes, não sei. Na verdade, eu sempre tive vontade de escrever, né? Eu sempre gostei e assim, meu hábito de leitura, porque eu meus hábitos de leitura são bem variados, eles não ficam só nos quadrinhos, né? Eu gosto muito de ler biografias, né? Eu gosto muito de saber de onde a gente veio e tentar entender para onde a gente vai, né? Já falei contigo sobre aquele livro do Sapiens, né? Que é um livro bastante interessante, mas é um livro científico. E aí eu faço a confrontação desse livro com a Bíblia, né? Conta a história da humanidade também, mas de um outro ponto de vista. E aí eu gosto dessas comparações, né? E, bom, a literatura é variada. Eu gosto de ler de tudo que aparece. Alguns livros são muito teóricos, eu acho que eu acabo não pegando muito gosto, né? Mas, por exemplo, eu escrevi já um livro. Em 2009, eu escrevi um livro sobre a área em que eu atuo, né? Eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade. Escrevi, mas eu achei que não ficou legal, assim. Não teve aquela... Porque tem que bater também, né? Você tem que sentir que o negócio... Não é só escrever por escrever e também não é só... eu vou escrever para vender. Tipo assim, não é bem o meu intuito. Eu comecei a escrever já tem bastante tempo. Eu gosto de... Tem algumas coisas escritas aqui de quando eu era adolescente, de música, fã de bandas de rock, e aí isso me inspirou a escrever música, escrever alguns poemas. Talvez um dia eu publique, mas hoje eu não acho que não convém, porque eu acho que ainda tem que dar uma melhorada no que está escrito. Mas essa história que eu publiquei, ela já vem me martelando aí já tem um bom tempo. Já tem pelo menos uns 5 anos que essa história tá na minha mente aí. E eu só fiz um esbocinho e comecei a escrever. Aí depois que eu montei, isso aqui dá um livro. Olha só. E tem a questão que serve também como terapia, né? Você sai daquele mundo maluco das 8 às 18 e um pouco você meio que se conecta consigo mesmo, começa a colocar para fora aqueles sentimentos. E a história, ela é bem mais do que se parece ser, né? É um livro pequeno, fino, tem poucas páginas, mas ela é muito ligeira, porque também é uma coisa voltada para o adolescente, mas ela serve para qualquer pessoa, assim. Eu acho que ela vai agradar a todos os públicos, sim. E também estimular a leitura. Importante. Acho que é um papel importante. Você tem que ter por onde começar, né? Não vai querer começar já lendo um clássico universal, porque você tem que ir devagar, né? Eu tava vendo hoje sem querer um post aí desses, tem várias propagandas no Instagram, e teve um cara que postou assim: você sabe por que o Enéas não conseguiu
se eleger presidente, que ele não leu um livro de um cara aí, que eu esqueci o nome, um cara alemão, que ele falava, o Enéas, ele falava de coisas da faculdade para um público que mal tinha o ensino fundamental. Então ele não se conectou com as pessoas, né? Então o livro infanto-juvenil, ele acho que ele tem esse poder, essa condição de se conectar com uma pessoa que tem uma leitura mais simples, mas que pega ele, né? Fala, não, opa, isso aqui tem a ver, eu já vi isso em algum lugar, entendeu? Eu acho que isso é importante no livro. Não adianta você ser muito rebuscado e ninguém entender nada. Você acaba sendo chato do rolê, né? O cara fala e não fala nada, aquele ali, né? Né? Cara, a gente tá chegando no finalzinho aqui, né, dessa conversa. Eu queria saber, antes da gente encerrar e de fazer a última pergunta, se você acha, assim, você tem vontade que essa história vá para além de um livro só? Alguma coisa tipo saga, coisa do gênero? Meio Harry Potter, meio quadrinhos e coisas do gênero? Sim. Na verdade, ele já vai deixar um gancho aí, porque eu espero que ele se torne aí no mínimo uma trilogia, né? Que vai encerrar a saga e contar a história completa dos personagens e deixar ele num cantinho deles. Quem sabe um dia eu volto a tratar. Mas eu quero também falar de outras coisas, né? Não só desses temas aí. É só o começo, né? Como diz a trend aí, primeiro a gente começa, depois melhora. Tá certo. Cara, então pra finalizar, mano, eu quero fazer a pergunta que dá nome pro podcast. Quero saber quem o William Lima pensa que é, mano. Essa é a pergunta mais difícil de responder de todas. Assim. Essa é. Passa a vida inteira e não consegue responder essa, né? Não. Vale milhões. O William Lima pensa que é uma pessoa dedicada, estudiosa, esforçada. Agora pensa que é um escritor. Eu penso que sou uma pessoa do bem, né? Que eu procuro ser o melhor de mim a cada dia, né? E, assim, a gente vai construindo aos pouquinhos, entendendo como a gente funciona, como as outras pessoas funcionam, saber separar o que é, o que não é. Aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo isso e a gente tá aprendendo ainda. Ainda não sei quem eu sou de fato. Teve uma menina que falou aqui comigo, a Emily, que ela falou, cara, eu tô mudando todo dia. Eu tô sempre mudando, então não tem uma resposta pra falar quem eu sou, sabe? Eu não cheguei no denominador, eu sou isso, porque amanhã não vou ser mais. E depois de amanhã vai ser outra coisa ainda. Né? Eu achei muito boa essa resposta. É uma construção, né? Entendeu? Depois alguém vê uma biografia e vai dizer, ó. Exatamente. Deixa o trabalho pros biógrafos lá na frente lá, mano. Cara, foi um prazer trocar essa ideia com você, mano. Da hora mesmo falar de quadrinhos, de livro, né? Essas paixões aí que meio que marcaram a nossa vida, né? E poder ter esse momento para conversar com você, né? Porque faz sei lá quanto tempo desde a última vez que a gente conversou, né, mano? Então é bom ter esse momento para poder trocar essa ideia aqui de novo com você e tal, né, mano? E eu já faço uma propaganda aqui, mesmo sem ter lido o livro, que,
Cara, eu acho que deve ser, pelo que você falou, eu acho que deve ser maneiro. Já falo aqui pra quem tá ouvindo aí pra ir atrás. Acho que quando esse episódio sair já deve estar saindo o livro também nas lojas aí ou no site pra vender, né? E corre lá, galera. Vai lá conhecer o trabalho do William e tal, mano. E é isso, mano. Foi um prazer, cara, trocar essa ideia com você, velho. Cara, o prazer foi meu. Obrigado aí pela oportunidade. Você tá sendo o primeiro aí, abrindo as portas para eu estar divulgando o livro. Na verdade, ele já está disponível para pré-venda na Amazon. Ele deve estar disponível mesmo a partir do dia 28 de março. Não sei quando é que o pessoal vai estar ouvindo agora esse podcast. Mas dia 28 de março ele já estará disponível e quem comprou na pré-venda já vai receber. E dia 13 de abril está confirmado o lançamento oficial. Eu quero que você vá, por favor. Depois eu vou te mandar oficial. Vai ser na Livraria Drummond, lá na Paulista. Eu agradeço mais uma vez demais essa conversa, foi muito legal. Foi bacana demais rever você, falar com você. Assim, você, sua família, todo mundo é de casa, né? Então eu fico muito feliz por você e pelo seu trabalho aí que você está realizando. Ah, valeu. É isso, pessoal. Eu acho que por hoje vai ser isso aí. Creio que futuramente rola de convidar o William para conversar de novo e trocar novas ideias, né? Acho que vai ser maneiro. E por hoje a gente fica por aqui. Um abraço e tchauzinho.